Amados irmãos e irmãs, neste 14º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho belíssimo de hoje é conhecido como o Evangelho da revelação dos mistérios de Deus aos pequeninos. Para uma melhor compreensão da riqueza deste Evangelho, vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte consiste na oração de louvor. Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Poderíamos perguntar: quais são estas coisas? Os mistérios de Deus, que foram escondidos para os sábios e entendidos e revelados para os pequeninos. Nosso Deus realmente é um Deus desconcertante. Ele destitui os orgulhosos, revelando os seus segredos aos pequenos e humildes. Deus não resiste a um coração humilde. É Nossa Senhora que diz: o Senhor olhou para a humilhação, para a humildade da sua serva. Não se pode escavar o mistério do reino de Deus com o cérebro por meio de raciocínios lógicos, mas com o coração, pela força do amor. Aquele que esvazia de si mesmo permite que Deus o preencha, mas aquele que está cheio de si mesmo não deixa espaço para o Senhor. Claro que o Pai não recusa os sábios, os inteligentes, o Pai não recusa os cientistas, Deus não é contra os acadêmicos e doutores da lei. Na verdade, os entendidos a quem o evangelista se refere são aqueles que mantêm uma atitude de autossuficiência, uma atitude orgulhosa. Na realidade, o que nos incapacita para o reino de Deus é a autossuficiência e a soberba de acreditarmos que não necessitamos de ninguém. Na segunda parte do Evangelho, há um grande anúncio, o anúncio da revelação dos segredos do Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é o revelador do Pai. O mistério oculto de Deus está a nosso alcance, através de Jesus. E é hoje, sobretudo, que nosso Senhor nos surpreende no Evangelho. Aquele a quem o Pai tudo confiou e entregou, que é o próprio Jesus, aquele que é um com o Pai, que é o próprio Jesus, eu e o Pai somos um, aquele que tem total conhecimento do Pai, que é Jesus, que tem esse conhecimento, é ele próprio apenas um pobre entre os pobres, manso e humilde de coração. É um rei que entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Quanto ensino para nós que somos líderes religiosos, padres, nós que estamos em pastorais.
Você que é pai, você que é mãe, você que exerce algum ministério de pastoreio das almas no seu estado, seja religioso, seja também no sentido laical, no matrimônio. Que imagem! É um rei que entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Deus governa servindo. Ele é um Deus às avessas, que destrói nossas representações falsas acerca da divindade. Ele é um Salvador que emprega seu poder na fraqueza e sua força na mansidão. Além disso, diante do fracasso que Jesus sofre pela recusa dos escribas e doutores da lei e da acolhida apenas de uns pequenos pobres, ele deixa se elevar oracionalmente para Deus. Nosso Senhor ergue em oração para Deus justamente por isso, por ser desprezado pelos grandes e acolhido pelos pequenos. Qualquer um que não fosse Jesus ficaria desmoralizado pela recusa dos grandes, da elite, e pela aceitação tímida das pessoas simples, dos pequeninos. Eis uma grande lição para a nossa vida cotidiana. Hoje nós somos convidados a glorificar a Deus, mesmo nas situações difíceis pelas quais estamos passando. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, dizia Jó. Como Maria no Magnificat, somos os pobres que Deus prefere. E a terceira parte trata da prepotência que os pequenos sofrem por parte dos sábios inteligentes. Os escribas e os fariseus organizaram uma religião com prescrições muito pesadas, que impossibilitaram até a observância da própria lei. Aqueles que não conseguiam observar a lei eram considerados impuros. O sumo sacerdote Caifás dirá: estas pessoas que não conhecem a lei são malditas. Desse modo, a religião se tornou um fardo e um jugo. É neste contexto legalista que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Aí estão os pequeninos, para quem a lei se tornou um grande peso e um fardo. Vemos aqui um Deus misericordioso e bondoso. Jesus nos liberta daquela religião que oprime, daquela religião pesada, e nos apresenta uma nova lei fundamentada no mandamento novo do amor, vivido na alegria. E por fim, o Senhor pede que entremos na sua escola da mansidão e da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Aprendei de mim, não mais com os escribas, os mestres e sumos sacerdotes, que propõem leis duras, fardos pesados, mas aprendei de mim. Não sigais os mestres que vos propõem fardos pesados e nem cumprem, e tornam vossas vidas tristes. Eu sou manso e humilde de coração. Temos aqui duas bem-aventuranças: os mansos, felizes os mansos, porque herdarão a terra, e os humildes são os pobres de coração. O Evangelho termina com uma grande promessa: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao jugo pesado da lei, Jesus substitui por um fardo leve. Ele oferece um sentido às nossas vidas humilhadas. Ele aceita se juntar à nossa condição desprezada, pequena, e começa a refazê-la a partir de dentro e traça um caminho que será a da liberdade dos filhos de Deus. Trata-se de uma grande promessa, irmãos e irmãs. A cruz não é cruz, é um báculo, é um bastão, é leve com Cristo, é um fardo leve.
Por isso que é importante que nós entremos na escola da mansidão e da humildade para mergulharmos nos divinos mistérios do Pai e partilharmos essas riquezas com os nossos irmãos e irmãs. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.